As cores do eu criativo é a mostra de Marcos Abreu aqui no Arte no Átrio, o espaço do Fórum Dr. Armando Rodrigues, na Barão de Itapema. E é com o artista com quem nós conversamos nessa oportunidade, lembrando que essa exposição vai até o final do mês. Marcos, por favor, explique um pouquinho aos ouvintes do Alô Notícias dessa sua exposição. Satisfação. Satisfação. Primeiramente, essa exposição, ela remonta ao longo aí da minha carreira, eu tenho umas telas aí bem do início da minha carreira e aí algumas mais recentes, como esta que tem aqui, que mostra a progressão e a evolução aí do meu trabalho ao longo desses anos, que eu desenvolvi aí juntamente com a mentoria do mestre Pedro Gava. Bom, você fala no início da sua carreira, mas você é um jovem artista, né? Sim, eu comecei com 7 anos mesmo, incentivado pela minha mãe, e aos 14 anos eu tive essa grande maravilha de conhecer o Pedro Gava, e na época eu não dispunha de nenhum recurso para fazer as aulas com ele. Então ele prontamente me deu essa tutoria aí ao longo desses anos, e aí eu tive essas aulas de desenho com ele. E depois, aos 21 anos, eu pude regressar, agora já numa modalidade mais maduro, onde eu pude fazer o estudo das cores mesmo em telas e em pintura. Bom, Marcos Abreu, nós vemos as suas obras expostas aqui, que muitas não parecem pinturas, parecem fotografias. Explique um pouquinho sobre elas, por favor. Explico sim. Essa é uma técnica que a gente chama de realismo. Então, no realismo, a gente tenta capturar não só a expressão, mas também a essência de uma forma muito fidedigna à realidade. Então, é um trabalho de bastante paciência, mas quando eu estou pintando mesmo, eu fico totalmente imerso e nem vejo o tempo passar. Então, é com bastante dedicação e paciência. Bom, Marcos, o tempo não para no porto, não apita na curva e não espera ninguém, Quanto tempo, mais ou menos, você demora, então, para uma obra? Qual o tempo da sua dedicação diária? Ou é quando vem inspiração? Explique um pouquinho, como que todo esse projeto é executado. Legal. Hoje eu tenho a pintura mesmo como hobby, porque a minha ocupação oficial, eu sou engenheiro eletrônico, então eu só pinto realmente assim, ou com algum pedido, ou realmente para o hobby. Essa tela, por exemplo, aqui, ela é uma tela que eu pintei ela razoavelmente rápido. Eu pinto essa tela em 4 dias. Agora, uma tela maior como aquela do gato, eu já faço um estudo de pelagem, então eu levo em torno de umas 3 semanas, mais ou menos. E quantas horas de dedicação diária para que essa obra saia? Geralmente, em torno de 5 horas diárias a 4 horas. Eu não consigo dedicar mais do que isso por causa da minha ocupação, mas é em torno de 4 horas diárias aí, e eu levaria no máximo, se fosse uns 3 dias, 12 horas de dedicação para fazer um trabalho como esse. Agora, Marcos Abreu, essa dedicação, que você tem um tempo dedicado a ela, vem de inspiração, você fala assim, puxa, eu estou inspirado, vou lá com os pincéis. Ou você marca um horário, espera um pouquinho, nesse horário vou me dedicar à obra? Eu gosto muito de trabalhar com a inspiração. Então, quando a gente é um trabalho que é encomenda, então a gente trabalha com prazo. Então, a gente tem que fazer a nossa gestão para estar sempre motivado. Mas, como a pintura já é algo que eu gosto muito, então eu faço e não vejo o tempo passar. Então, eu conto bastante com a inspiração aí para me ajudar na execução das obras. Bom, agora explicando um pouquinho dessa mostra aqui no Átrio, aqui no Fórum Dr. Armando Rodrigues, por favor, uma explicação meio por cima, das obras aqui expostas. Essas são as obras, elas retratam bastante a beleza da feminilidade e também de animais, porque eu sempre tive uma conexão muito íntima com animais e sempre gostei de retratar isso. Então, eu selecionei, por exemplo, algumas dessas mulheres fortes, que eu pintei ao longo da minha carreira, e para trazer também essa essência, Então, tem a minha avó, tem uma outra senhora ali que eu fiz para presente, Então, eu sempre tentei capturar esse lado muito maternal. Então, eu tenho também essa conexão emocional com as telas. Então, essa conexão emocional, eu sempre tento retratar ela da melhor forma possível. Logo aqui na entrada nós vemos a Paula. Explique, dessa obra. Então, a Paula, ela foi um presente dada pelo marido dela, o senhor Alcir. Ele encomendou esse quadro para dar para ela de Natal. Ele falou para mim que ele não sabia o que dar.
E quando ele viu os meus trabalhos, ele ficou muito cativado e falou assim, olha, eu gostaria de ter essa retratação. Então ele pegou, me enviou uma foto, né? Então eu fiz toda a composição da tela, então eu montei ela, fiz o fundo, né? E aí a gente deu de presente para ela no dia do Natal. Então assim, foi um dos presentes assim que eu considero de muito bom gosto, né? E fiquei muito feliz com esse resultado. Agora, Marcos Abreu, todo artista tem essa inspiração. Quando uma obra da própria inspiração, não um pedido, é diferente, como que é a concepção desta obra? Sim, é bastante diferente, porque aí eu dou muita preferência para pintar coisas que eu tenho mais afinidade. Como eu disse, a parte de animais, eu gosto também muito de me aperfeiçoar na pintura de rostos. Então, porque eu sempre achei desafiador você capturar não só a essência, mas também ter uma certa semelhança. Então, eu sempre vejo as telas de pinturas de rosto como sendo também um estudo. Então, eu nas minhas horas vagas, assim como hobby, eu gosto de pintar os familiares, eu gosto de pintar amigos e eu estou sempre presenteando as pessoas que eu mais gosto com uma arte minha. E os animais que são tão bacanas, né? Sim. Muito obrigado. E assim, na parte de animais, eu sempre tive uma conexão assim bastante com felinos. Então eu gosto também de de pintar pelos, né, penas. Então é mais assim uma paixão mesmo desde a infância. Bom, Marcos Abreu, o convite, né, à população para visitar o Fórum Dr. Armando Rodrigues, na Barão de Itapema, Arte no Átrio, é espaço aberto das 13 às 17 horas, de segunda a sexta. Então, o convite, né, à população para conhecer um pouco mais do artista itatibense. Sim, venham todos conhecer aí o nosso trabalho e para a gente poder prestigiar, né, desde da nossa formação como artista local. Então, eu gostaria de convidar a todos aí para vir prestigiar, né, e contemplar aí a nossa primeira amostra e exposição. Bom, Marcos, falando, né, da sua carreira, um pouquinho da sua vida pessoal, com relação até mesmo, né, à engenharia eletrônica, a dedicação que você teve, né, aos estudos junto ao Pedro Gava, por favor. Sim, então, hoje eu trabalho como empresário, né? Então eu trabalho na parte de desenvolvimento de testes, então eu trabalho para indústrias eletrônicas. Então, por ser um trabalho muito exaustivo, eu estou sempre viajando. Então eu viajo para muitas partes do Brasil. Hoje o que eu posso dizer assim que foi uma das grandes diferenças na minha carreira é que quando eu completei 30 anos, eu estava assim todo nesse processo aí de engenharia, tudo, e eu tive que fazer uma pausa na minha carreira. E foi onde eu tive um processo de peregrinação. Então eu fiquei 1 ano pelo Brasil apenas viajando e fazendo serviços voluntários. Eu considero que a partir realmente desse momento eu tive um impacto muito profundo de como que eu posso transmitir a minha arte. Então assim, eu considero hoje um profissional mais maduro, né? Um ser humano mais maduro que consiga também conectar o lado humano e o lado profissional. Então toda essa minha peregrinação e a minha jornada teve um impacto muito positivo, não só na minha carreira como artista, mas também na minha carreira como profissional. E espiritualmente falando, né, o que mudou esse seu ato, né, de beneficência, esse ato de participar do coletivo, né, na ajuda? Para mim, isso foi, acho que, uma das grandes descobertas. Eu até recomendo a todos, né, se puder realmente fazer essa viagem mais interna em busca da nossa essência. Isso é algo que eu posso dizer que existiam marcos antes e depois. Então, todo esse processo me levou realmente a me conectar com quem eu sou de verdade. Então, eu sofria de ansiedade, eu tinha várias outras questões que quando eu comecei a atender esse propósito da minha alma, as coisas foram tomando mais forma e eu pude realmente encontrar um estado de mais felicidade na minha vida. Bom, Marcos Abreu, agradecimento por essa conversa expansiva e parabéns pela mostra. Realmente é algo que nos surpreendeu bastante pelos trabalhos realísticos apresentados aqui no espaço do Fórum Armando Rodrigues. Ok, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite também e agradeço aí, todos venham prestigiarem a nossa obra. Muito obrigado.